Isabel Soares. Dona Isabel Soares, como é que era a vida da senhora? Eu tinha empresa de confecção, tinha rede de lojas em shopping, a vida estabilizada, atendia todos os magazines de São Paulo que fornece para o Brasil todo, exportando mercadoria. Meu filho, quando queria passear, alugava avião para os mais 5, 6 amigos viajarem com ele. Só andava com segurança, só andava com motorista particular. E, de repente, depois de eu ter dispensado uma das funcionárias da empresa, ela lançou uma maldição sobre mim, que ela gastaria o último centavo para destruir a minha vida, tanto financeira como a minha saúde. E, a partir daí, então, com uma semana apenas, encostou um caminhão na porta da empresa, na Anhanguera, na Avenida Anhanguera, levaram todo o maquinário que eu tinha, que era tudo vindo de fora, não tinha como eu comprar imediatamente aqui. Levou todos os pedidos que estavam na empresa para entregar para os magazines, que era uma quantidade grande, cada magazine, de cada modelo. Eles pedem, numa coleção de 30 peças, eles pedem de 20 a 25 modelos, cada magazine. E cada modelo eles pedem de 5 a 10 mil peças. Levaram toda a mercadoria que eu tinha para entregar aos magazines, e eu fiquei sem condição. Não podia trabalhar porque não tinha maquinário. Eles deixaram só uma maquininha que não tinha nenhum valor. Para você ter ideia, uma máquina comum, ela dá 7 mil pontos por minuto. Então, a chinesinha, ela dava o quê? 100 pontos por minuto. Não tinha nenhum valor comercial. Então, eles encostaram o caminhão, levaram todas as máquinas, deixaram só essa chinesinha, levaram toda a mercadoria que estava para entregar para os magazines e para fora. Levou também todo o estoque que era para mim abastecer a loja no final de ano, que a mercadoria de marca, de jeans, tudo que eu comprava para pôr nas lojas do shopping, estava toda ali no estoque. Levaram tudo. Eu não podia trabalhar porque não tinha máquina. Não tinha como dispensar os funcionários, porque não tinha como pagá-los. E não podia mantê-los, porque não tinha máquina nem mercadoria para trabalhar. Tentei com os fornecedores pegar tecido, mas como era em novembro, era férias coletivas, não dava mais para fabricar o tecido e me vender. E mesmo assim eu não teria o maquinário para trabalhar. Aí começou a grande bola de neve. Vinha a cobrança do banco, eu comecei a pegar de agiota para cobrir o banco, depois não tinha como, não deu para cobrir o banco, ainda fiquei devendo o banco e o agiota, emprestava de alguns parentes, de alguns amigos, enquanto ainda tinha algum crédito, mas chegou uma hora que qualquer comerciante sabe, tem uma hora que daí não dá mais para segurar. Aí começou os cheques sendo devolvidos, os protestos acontecendo. Aqui eu tenho uma quantidade grande de cheques, mas foram mais de 300 cheques devolvidos, mais de 400 títulos protestados, prisão administrativa 4, também tem os documentos aqui, falência, foi decretada a minha falência, lacraram a empresa, né, da Barra Funda, que era na Avenida Anhanguera, eu fui despejada e levaram o que restou e colocaram num galpão que era perto da minha residência. Para você ter ideia, eu perdi chácara, terreno, carros, perdi tudo. Até a casa que eu morava, ela foi a leilão e foi arrematada. Então eu fiquei sem chão. Tentei de todas as maneiras, porque coragem para trabalhar eu tinha. Me falaram, como foi feito um trabalho muito forte, um despacho muito forte, você vai ter que procurar um outro trabalho mais forte. Então, eu me lembro que chegaram para mim e me pagaram alguns cheques, que eu ainda tinha pessoas que ainda me deviam, eu juntei tudo. Eu não olhei se eu não tinha o que comer, não. Eu juntei tudo e fui para Santos. Nessa pessoa que iria fazer o trabalho. Quando eu cheguei lá, ela me disse, você tem que consultar o meu marido, que ele atende em Miami, e eles chamam de consultoria espiritual, porque a coisa que fizeram para você é tão forte, que tem que ser a consultoria através dele em Miami. Então, eu fui atrás de tudo que eu podia. Aí começou as doenças, comecei com mioma gigante, que junto à médica falaram que nunca viram um mioma crescer, o que o meu cresceu 7 centímetros por dia. Eu fiquei com a barriga como se eu tivesse gêmeos dentro de mim. Tem aqui os exames, e eles escreveram no papel mioma gigante, uterino gigante. Os próprios médicos escreveram. Comecei com hemorragias, como se não bastasse a hemorragia que eu já tinha, ainda tinha sangramento no nariz, então era colocado um tamponamento, uma gaze, que ela entrava por dentro, saía aqui na minha garganta, então o sangue saía na minha boca, eu engolia sangue.
com aquele problema, qualquer problema de útero traz um problema de pressão. Eu tinha dias que eu não é que eu ficava enxergando pouco, a visão sumia completamente, eu ficava completamente cega, sendo guiada. E o médico ainda disse, uma hora dessa a visão vai e não volta pelo descontrole da pressão. Aconteceu que eu fui no médico, ele olhando a minha taxa de sangue, ele falou que eu não podia tomar sangue porque o meu organismo rejeitava. Todo o sangue que era injetado em mim, meu organismo expulsava. Tinha que ser operada, mas eu não ia resistir à cirurgia. Então o médico me deu 22 dias de vida. Ele falou assim, olha, não tem como mais segurar, chamou a família e falou, não tem mais do que 22 dias de vida. Então assim ficou a minha situação. Eu fui atrás de tudo. O que podia fazer eu fiz. Na força do meu braço, para resolver, para reverter aquela situação, para mudar aquela história. Eu não estava acostumada a passar fome. Eu levei quase 30 anos para deixar as empresas naquele patamar que ela estava. Foi com muito trabalho, com muita luta. As dívidas chegaram a que ponto? A bem mais de R$1 milhão. Muito mais de R$1 milhão. Além de perder todas as outras coisas. Em cheque, aqui tem muito mais de R$1 milhão. Como é que a senhora chegou na Igreja Universal? Eu cheguei na Igreja Universal, faltava 18 dias para aquilo que o médico havia dito. Eu teria, então, mais 18 dias de vida. Com 4 prisão administrativa, que também estão os documentos aqui da prisão. E eu cheguei naquele dia na igreja, era por um acaso, porque eu já tinha tentado suicídio, já tinha cortado o pulso, já tinham tentado me matar. Pastor, para o senhor ter ideia, na porta da minha casa, oficiais de justiça era atendido por ordem de chegada, de tantos oficiais de justiça que tinha na minha porta. Quando tinha telefone, quando atendia, era só cobrança. E naquele dia que eu falei, hoje eu vou dar uma volta, e quando eu voltar, eu vou pegar um revólver e vou dar fim na minha vida. E passando em frente à Igreja Universal, estava uma multidão saindo e outra entrando. E eu entrei com aquele, por curiosidade, eu entrei, eu não sabia que era uma igreja. E quando eu entrei, foi justamente no horário que o homem de Deus apontava e falava assim, para a sua vida tem jeito. Naquela hora, foi como que alguma coisa me acertasse ali. E mesmo sem ter forças, doente, fraco, eu pesava menos de 40 quilos, eu vi me apoiando pela parede e eu engoli cada palavra que aquele homem falava no altar. Quando eu sabia que ele estava falando comigo, que era a saída que eu tinha, porque na rua eu vinha chorando e falando, porque onde estava Deus? Eu me lembro que me chamavam de louca, porque aquelas roupas, eu era andarilho, eu comia casca de fruta, o grau de fome que eu passava era tão grande, não é que eu almoçava e jantava e não comia amanhã, não, eu passava semanas sem comer. O médico disse que a parede do meu estômago estava colando, e na língua eu tinha rachaduras de desnutrição, de tão desidratado que meu corpo ficou, meus pés eram rachados.